TSE dá a medida, torna Lula inelegível, proíbe ele de participar de qualquer ato de campanha, enquanto a defesa vai recorrer. Exatamente igual foi o processo do Pablo Marçal. Simples assim, que dá em Chico, dá em Francisco. Os fatos não são os mesmos. Se o Marçal está inelegível por outros motivos, a questão é, o processo no TSE foi aceito numa velocidade, o Marçal foi, o pedido do Ministério Público foi numa velocidade e o julgamento do TSE foi numa velocidade muito superior a qualquer caso, né, no Brasil. Eleições 2026. Lula entra em alerta máximo com avanço de processo de cassação no TSE. Tá bom? E aqui já tem uma coisa, né? Para falar da cassação do Lula, você não vê os outros portais, né? Tu não vê o UOL, tu não vê. Então, a gente vai ver aonde? Na Revista Oeste. Vamos lá. Seria bom que o processo de cassação do Lula tivesse em todos os portais. Porque o do Marçal está em todos, né? O do Lula, a gente sabe que o Lula tem ali um certo cuidado, né, por parte de setores da imprensa. Então, vamos reagir. Faz tempo, mas tem gente que ainda não esqueceu do samba enredo da Acadêmicos de Niterói, a escola que homenageou Lula, o operário do Brasil, e terminou rebaixada da folia carioca. O TSE aceitou abrir um processo contra o petista por suposto uso eleitoral de meios de comunicação e também de abuso de poder econômico. A ação pode resultar na cassação de Lula. O repórter Victor Salina tem os detalhes. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Gisiane, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Oeste, segunda edição. É isso, o corregedor-geral de Justiça da Justiça Eleitoral, Antônio Carlos Ferreira, ele admitiu a abertura de inquérito contra o presidente Lula e também o vice Geraldo Alckmin, a pedido do Partido Novo. Esse pedido ele surgiu depois do desfile das escolas de samba, em fevereiro, aqui do Carnaval, no Rio de Janeiro, especialmente do desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o petista, né? Com o enredo do Alto do Molungo surge a esperança. Lula, o operário do Brasil. As escolas de samba ali do grupo especial receberam cerca de 9.600.000 reais ali de verba pública para efetuar esse desfile, ou seja, usando também a verba pública em homenagem ao presidente Lula. E aí, o corregedor-geral de Justiça. Vamos lá. Ele vai falar, mas deixa eu contextualizar aqui algumas coisas, né? Isso foi no Carnaval, irmão. Carnaval esse ano, eu não lembro quando foi, se foi fevereiro, início de março, não importa. Nós estamos em agosto. De lá para cá, já não era para ter tido uma decisão? Já não era para ter tido uma cassação? Porque como é que o Lula, como presidente, ele vai ser homenageado no Carnaval, vai mandar dinheiro público, ele pisou na Sapucaí, fez registros de imagens. Isso não é eleição antecipada? Isso não é abuso de poder econômico com fins eleitoreiros? Ah, não, Glauber, né? Não, ele foi homenageado, ele não pode ser homenageado. Por que ele mandou dinheiro para a escola de samba? E na época foi dada uma polêmica, foi falado sobre isso, e ainda assim ele faz o que ele quer, porra. E agora tem um processo, esse processo vai ser votado? Vai ser rápido? Aí vamos voltar aqui. O Pablo Marçal, está em todos os jornais, o Pablo Marçal foi impedido de participar do debate, foi impedido de participar do horário eleitoral, foi impedido de acessar o fundo partidário, foi impedido de qualquer ato de campanha, né? Em qualquer ato de campanha. Se o Pablo Marçal pôde registrar a candidatura dia 15, dar a primeira entrevista no dia 16, e já no dia 20 ele já foi, o Ministério Público já pediu uma liminar, uma tutela antecipada de urgência, né, contra o Pablo Marçal, o TSE já levou para o plenário, já votou. Por que essa celeridade toda não tem com o Lula?
Então, lembrando que o Pablo Marçal está inelegível por abuso de poder econômico. É o mesmo critério. Beleza? O que tinha acontecido com o Pablo Marçal? Porque você deve estar aí, a depender de como você pensa, se você ama o Lula, se você vota no Lula, se você odeia o Bolsonaro, ou não importa. O Pablo Marçal teria feito campeonato de corte de clipes, né, desses short reels da internet, no período ali pré-campanha, né, ele teria se utilizado dessa estratégia para jogar o conteúdo em massa dele na rede, tudo isso. Basicamente é isso, né? Aí alegam que esses vídeos continuaram rodando no período eleitoral, enfim, não sei. Por conta disso, ele entrou no critério de abuso de poder econômico. Um candidato, o presidente da República, na Sapucaí, no ano eleitoral, com dinheiro público, não é parecido? O TSE tem que julgar, e tem que julgar rápido, porque o outro lá foi julgado rapidão. O outro ficou inelegível. Não daria tempo do Lula ter ficado inelegível de fevereiro ou março até hoje? Então, é isso, né? A gente vai ficar aqui achando, eu acho que é similar. Talvez você ache que não. Mas para isso tem que ter o julgamento. E por que o julgamento não é rápido? O do outro foi rápido. Se você odeia ou ama qualquer um desses aqui, não importa, cara. Não importa. Se o Pablo Marçal pôde ser julgado em 4 dias, por que o Lula não pode ser julgado nesse tempo todo? Vamos lá. Da Justiça Eleitoral, vale dizer aqui que ele ainda não julgou o mérito dessa questão, simplesmente ele admitiu que se abra o inquérito. Vamos ver então o que diz no documento o corregedor Antônio Carlos Ferreira. A petição inicial relata fatos determinados, aponta proveito eleitoral que deles teria advindo aos investigados e vem instruída com os instrumentos de repasse, comprovantes de pagamento, publicações oficiais, expediente de tribunais de contas e o livro abre alas do desfile, além do rol de testemunhas, Gisiane. E aí vale lembrar também que como esse pedido ele foi feito então pelo Partido Novo, o presidente do partido, que é o Eduardo Ribeiro, comemorou essa decisão, essa abertura de inquérito no X, na plataforma então antigo Twitter. Vamos ler então o que ele disse. A megalomania de um político que se acha maior que o Brasil incentiva um desfile digno de um ditador comunista, pode causar sua inelegibilidade. Vale lembrar então que o corregedor também estipulou um prazo ali para a defesa se manifestar, a defesa de Lula e Alckmin, um prazo de 5 dias. Corridos esses 5 dias, com a manifestação ou não da defesa do presidente e do vice-presidente, Gisiane, esse processo ele continua correndo, aí vão haver as oitivas, né, das testemunhas também, a junta de provas, e depois esse caso ele pode ir a plenário e, se for julgado procedente, causar até mesmo a cassação do mandato de Lula. Eu volto com você. Já saiu na grande... Partido Novo tem que fazer o quê? Tem que fazer o mesmo, ou o Ministério Público tem que fazer a mesma coisa que foi feita lá com o Marçal. Pedido de tutela antecipada, tornando o Lula inelegível. Aí isso vai para o plenário direto, sem manifestação da defesa de ninguém. TSE dá a medida, torna Lula inelegível, proíbe ele de participar de qualquer ato de campanha, enquanto a defesa vai recorrer. Exatamente igual foi o processo do Pablo Marçal. Simples assim. Que dá em Chico, dá em Francisco. Se o Brasil quer falar de justiça, então eu acho que tinha que ser isso. Vamos lá.
Fabi Barroso, quero te ouvir a respeito. Esse desfile, então, aconteceu no Carnaval desse ano, 2026. É aquele dos conservadores em conserva. Enfim, os conservadores foram retratados de uma maneira bem pejorativa. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro também, de uma maneira bem pejorativa. À época, todo mundo que trabalha com a política, né, a imprensa ali que trabalha com a política, que tem o mínimo de seriedade, levantou essa questão de propaganda antecipada, de um favorecimento político ao presidente Lula. Hoje, finalmente, a abertura desse processo de investigação. Bom, os fatos são fatos, noticiados e levados a juízo são bem graves, né? Se a nossa justiça estiver funcionando verdadeiramente, sim, a chapa do Lula será cassada. Isso não é uma torcida, é uma constatação de que abuso de poder político, abuso de poder econômico é justamente isso que a gente está vendo, já que nenhum outro candidato teve também a oportunidade de se divulgar em plena Sapucaí, com transmissão da maior rede de TV aberta, né, num momento em que o Brasil praticamente para assistir o Carnaval, né? Então isso completamente causa um desequilíbrio eleitoral gigantesco. E nesse samba-enredo, que desfilou na Sapucaí, é preciso lembrar que tem uma frase ali que é praticamente o jingle de campanha do Lula, tanto do passado quanto atual. Então isso realmente é um grande problema. Essa ação do Novo é importante. Gostei aí da nossa reportagem, inclusive ter separado, aí parabéns à reportagem, porque separou justamente o que é pertinente do campo jurídico e está mostrando que tem lá, né, juntou aí repasses, juntou esses comprovantes, o que está aí dividindo comigo na tela. Então, essas notícias levadas em juízo é que tem peso, né? A gente às vezes fica sempre, às vezes reclama, né? Fala de pontos que poderiam ser colocados na justiça, mas aí eu acho muito difícil, né? O plenário, se nós tivermos ainda uma justiça, do plenário aí do Tribunal Superior Eleitoral, não averiguar que isso de fato é abuso de poder político e econômico. E para fazer um paralelo, lembremos aqui que o presidente Jair Bolsonaro foi condenado, né, por ter utilizado aquele evento em Brasília que nada teve a ver com o evento oficial do 7 de setembro e, portanto, ali ele foi considerado que tinha abuso de poder político e econômico. Isso é muito mais grave porque, de fato, tivemos verba pública aplicada num evento para enaltecer um candidato em detrimento, inclusive, do outro. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não... Bom, é isso, senhores. Olha só, eu enquanto escutava ali, eu dei uma olhada aqui no chat e vi pessoas pontuando questões que eu tinha falado, né? Por exemplo, que o Marçal ele tinha ficado inelegível por outros motivos também. Aqui não é uma defesa do Marçal. Aqui é mostrar um padrão da justiça, um padrão com um candidato diferente de outro, né? Então, se os fatos não são os mesmos, se o Marçal está inelegível por outros motivos, a questão é, o processo no TSE foi aceito numa velocidade, o Marçal foi, o pedido do Ministério Público foi numa velocidade e o julgamento do TSE foi numa velocidade muito superior a qualquer caso, né, no Brasil. É isso, né? Então, assim, eu acho que o caso do Lula já deveria ser um fato, né, concreto, né, concretizado, né? Já deveria ter uma decisão, porque isso é antigo, né? Então, assim, abriu o processo, aí vai ter a defesa, aí não sei o que, se bobear, né, não vai nem ser julgado. Olha quanto tempo já tem isso, né? Então, esse é o Brasil e vamos ver o que vai acontecer com o Lula. Outra coisa, eu vi alguém falando, o Marçal ofereceu não sei o que por apoio, foi julgado por compra, ofereceu X mil no Pix para apoiar ele. Eu não sei se é uma brincadeira isso ou se de fato teve isso. Cara, porra, os caras oferecem cargo por apoio, os caras oferecem atendimento no SUS por apoio, esse é o padrão do Brasil, porra. Esse é o padrão do Brasil, pelo amor de Deus, cara. Então, assim, ou pega todo mundo, né?
ou pega todo mundo. Só tinha que ter essa opção, né? Porque a mesma máquina que funciona para pegar um, pega os outros, porra. Simples assim. Mano, Walter, como é que tá o superchat aí sobre esses temas da política? Tema que a gente abordou e o superchat que haviam ficado para trás foi do Diego. E ele fala que no post não dá para ver CV, mas tem a escrita de Al-Qaeda, né, que é a facção. Maria José Reis Ferraz, ela faz uma observação. Digamos que se trata de uma barricada cenográfica. Pois é, parece. Fábio Leque Vícios. Renan, como presidenciável, é um péssimo guitarrista. Então, fazendo aí a rapaziada, ainda falando sobre o Renan, né? O Rony Santos deixou um superchat, não vi sua mensagem. E o Thiago Santos aponta que o Marçal encomendou do médico falso e divulgou nacionalmente. Isso é crime e deveria estar na cadeia. Brasileiro é degradado por natureza. E sobre o Renan e o Pablo Marçal, nós abrimos a enquete, passamos de 4.650 votos, 62%, né, votaria no Marçal e contra 38% do Renan do Partido Missão. Então o nosso chat aqui, na votação de hoje, o Marçal ainda está ganhando do Renan Santos. No último react, nós abrimos uma votação incluindo Lula e Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, né? Isso. O Flávio Bolsonaro ganhou com quase 50%, 48%. 47%, isso. O Marçal teve 26% e o Renan 20%. Hoje, num cenário só, uma disputa, e naquela ocasião foram 8 mil votos. Numa disputa só Marçal e Renan, o Marçal ficou com 62%, mais de 4 mil votos. Então, metade do público votante da outra disputa, e aumentou a vantagem do Marçal contra o Renan. Então, seria esse o principal alvo do Marçal? Tá vendo aí, ó? Muita gente, só a militância mesmo, só quem é, simpático ao Renan, né? 38% desses 4 mil aí. O restante, mesmo o Marçal ter chegado agora, mesmo o Marçal ter aparecido com uma situação totalmente precária de inelegibilidade, o Marçal tem aí, ó, 62% de um total de 4 mil pessoas. Mano, Walter, tu que é bom de contas, isso dá quantos mil? Meu chefe, assim, eu sei essa com maçãs. Quanto que é cerveja 4, mano, Walter? Quanto que é cerveja 4? Dá 2.400 aproximadamente. Mano, Walter, eu vi gente oferecendo currículo para trabalhar na sua vaga aqui no chat, hein, mano, Walter. Eu fiquei interessado, hein? Pô, é bom, né? Que bom que o carro é concorrido, né? Muito bom, pô. Agora, né? Tem que saber se for. Ó, estamos contratando em Brasília, hein? Estamos contratando em Brasília. Se você é de Brasília, deixa o seu currículo. É, seu cachorro? Ó. Me aguarde. Parecendo minha avó, cara. Seu cachorro? Mano, Walter. Irmão, tem mais um superchat aqui, rapidinho, do Felipe Hawk. Ele falou, Felipe Hawk 92, tá fora do Brasil, ele falou, mandou 20 doletas, Glauber. Sou fã demais do canal, a coerência e o respeito com o público ao abordar temas difíceis é o diferencial de vocês. Sucesso sempre. Obrigado, e aí, a Dei Simone acabou de mandar um superchat falando que se colocar todos num saco, não sai um com ficha limpa. É isso. Pois concordo com a Dei. Infelizmente. Bom, se já tinha uma polarização de Lula e Bolsonaro, agora tem Lula, Bolsonaro e Missão, né? E o Renan. Glauber, a gente... Foi um superchat que chegou, tentando lembrar aqui exatamente o que aconteceu, mas teve um relato de que... Foi um superchat. Um relato de que em 2022 o Partido Missão, o MBL, à época, não apoiou nem o Bolsonaro e nem o Lula. Em 2018, eles tiveram
com o Bolsonaro no primeiro turno. No segundo turno, eu não lembro deles terem apoiado. 2018? Não, 2018 eles eram o Bolsonaro. Até Eles os racharam- 2 turnos, né? 2 turnos, eles racharam em 19. Beleza. E aí, eles não declararam o apoio ao Bolsonaro e muito menos ao Lula, né? Eles inclusive, fizeram campanha para o pessoal votar nulo, branco, anular o voto, né? E aí, resta A saber, próxima- né? Se tiver um segundo turno, o que vai acontecer? O próximo react, a votação vai ser um segundo turno com Lula e Flávio, você vota em quem? Aqui, Pois no é. chat, o Flávio vai ter que estar com 85, 88, 90%. Porque o Lula teve só 8%, né? Aí nós vamos 7%. ver. Foram Porque se a gente fizer a 7%. votação assim, ó, você que é eleitor do... Ou melhor, a gente pode ser direto. Você que é eleitor do Missão, do Renan, no segundo turno entre Flávio e Lula, você vota em quem? Lula ou Flávio? Vamos ver como é que vai ser essa votação. Mas isso no próximo react já estão convidados.